Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de Biologia Animal, né? Eu sou o professor Daniel. Vocês estão vendo aqui na minha legenda, tá aqui Sônia Sutti. Sônia Sutti é minha esposa, né? Então, estou usando aqui os recursos dela, né? Mas vocês vão estar comigo aqui uma vez por semana, né? Normalmente nesse horário agora, das segundas-feiras, das 8h50 até as 21h30, né? Então, novamente, sejam todos bem-vindos à minha aula, espero que vocês gostem. Preparei um material aí para vocês com bastante carinho e cuidado, né? Vocês podem fazer suas perguntas aí pelo chat no decorrer da nossa apresentação, né, para que vocês possam tirar qualquer dúvida aí ao longo das nossas conversas, tá bom? Então, beleza? Vamos nessa? Todo mundo pronto aí para começar? Aí, então vamos lá. Sim. Vou colocar aqui a minha apresentação para vocês. Vamos lá, cadê a minha janelinha? Tá aqui. Opa. Vamos lá, peraí. Só um segundinho, pessoal. Tô só me ajeitando aqui. A gente já caminha, né? Pronto. Beleza. Agora eu tô vendo vocês, tô vendo meus slides, tô vendo o chat aqui. Todo mundo tá vendo meus slides direitinho? Tá todo mundo me ouvindo bem? Sim. Perfeito, né? Bom, então, como eu falei para vocês, nos nossos encontros aqui semanais, nós vamos conversar sobre biologia animal, né? E não tem como começar a nossa conversa sobre biologia sem falar sobre vida, né? Afinal de contas, biologia, né? Quando você destrincha a palavra, o que nós estamos falando? O estudo da vida, certo? Então, vamos lá. Primeira pergunta para a gente aqui, né? Por que a gente estuda biologia, pessoal? Vamos ouvir aqui a opinião de vocês, o que vai aparecendo aqui no chat aqui, vamos ver. Por que a gente estuda biologia? Acho que Pode falar também, pode falar. quer falar primeiro? Pode ser? Anda bala, pode falar. Acho que é importante a gente estudar biologia para pelo menos identificar características específicas da espécie, padrões de comportamento, como é que fala, estrutura corporal. Muito bom. Era isso que eu tinha a dizer. Isso aí, a Nicole aqui no chat acabou de dizer que para compreendermos o mundo que nos rodeia. Pietro levantou a mão aí, pode falar também. Diga. Eu gosto de pensar que é para conseguir classificar e, por exemplo, até mesmo uma situação de sobrevivência, você saber com que tipo de animal você está lidando, quais são as capacidades dele e muitas outras coisas também, né? Não só aquele conhecimento básico ou apenas o necessário para um vestibular. Sim, sim, muito bem, né? Aqui o Pedro colocou para não comer um alface venenoso aqui, né? A Maria Eduarda está dizendo aqui, estudar o início e a forma de vida. Muito bom. Tudo isso aí está tudo certo. A vida é a base de tudo, aqui a Bianca está dizendo para nós, né? A Sabrina colocou aqui, tudo que nos compõe nos cerca, tá? Muito bom, né? Então vamos lá. Bom, a primeira coisa que a gente tem que entender um pouquinho é que a biologia a gente não consegue estudar sem as conexões multidisciplinares. O que eu quero dizer com isso? Ela sempre vai estar conectada a alguma outra disciplina também, né? Então, por exemplo, né, vamos pensar se a gente... Todo mundo tomou um lanche aí agora, não tomou? Sim ou não? Sim.
Nem todo mundo aqui, pelo jeito. Teve umas mãozinhas para baixo aqui, né? Mas beleza, né? Então, uma parte de vocês comeu um lanche aí, né? Ó, a Nicole aqui até colocou aqui que jantou, né? Então, o que está acontecendo nesse momento enquanto nós estamos conversando? Essa comida toda aí que vocês comeram, né? Desceu aí pelo esôfago de vocês e está no estômago fazendo digestão, né? O processo da digestão. O processo da digestão é um processo bioquímico, na verdade, né? Porque ele é um processo biológico do seu corpo que envolve um monte de reações químicas, né? Então, você está lá reagindo lá às proteínas do bifão que você comeu, né? Com a solução lá de ácido clorídrico no seu estômago, né? Para que essas proteínas sejam quebradas em moléculas menores. Então, nós estivemos estudando esse fenômeno, né? Essa característica, nós estamos estudando química, biologia e um pouco de física também. Afinal de contas, você tem a questão da física com a movimentação do alimento ali pelo seu aparelho digestivo, né? Então, quase sempre, né, quando nós falamos em biologia, ela não vai ser tratada sozinha, né? Se você vai falar de uma doença, né, ou uma doença numa epidemia, por exemplo, você vai ter que estudar isso junto com a geografia, né? Então, normalmente, os assuntos de biologia, eles têm muitas conexões multidisciplinares, tá? Ok, né? Bom, como vocês tinham dito ali, logo no começo, de fato, né, para estudar biologia, nós vamos compreender ali o funcionamento do nosso corpo, né? Sem dúvida, né? Se a gente entende o funcionamento do nosso corpo, nós também trabalhamos na biologia os aspectos relacionados à saúde, né? Tá? E se os aspectos relacionados à saúde, eles podem ser tanto o lado bom quanto o lado ruim, né? Nós podemos pensar no aspecto das doenças, né? Ou também no lado bom, né? Podemos pensar nos aspectos nutricionais dos alimentos, né? Então, tudo isso está dentro ali do estudo da biologia, né? Dentro do estudo da biologia também está a sexualidade, né? Então, a sexualidade está muito ligada a hormônios, né? E ao trato genital, né? E também ao aparelho, a todo o sistema sensorial, né? Então, o sistema nervoso está envolvido com isso, né? Então, todas essas questões, né, científicas relacionadas à sexualidade estão dentro também do estudo da biologia, né? O estudo da fauna, né, ou seja, todos os animais, né, você também vai estar dentro ali do guarda-chuva da biologia, né? Opa, peraí, dá uma travadinha aqui. Ah, ok, né? As questões da evolução, né? Toda a evolução das espécies é algo também que está dentro, né, ali das coisas que a biologia estuda. Até aí, estamos de acordo? Todos esses tópicos que eu coloquei são tópicos que vocês concordam que tem tudo a ver com a biologia, sim ou não? Ah, ok. Vamos lá, continuar, né? A botânica, né? Falei dos animais, mas também quando nós falamos das plantas, né? Também isso é biologia aplicada, né? E se nós falamos em botânica, em animais, estamos falando de biomas, né? Então, todas as questões correlatas ao meio ambiente, né? Então, quando nós falamos de ecologia, de um modo geral, nós também estamos abordando aspectos da biologia. E é claro, né, que o efeito do homem no meio ambiente também é um assunto biológico, né? Apesar de, como eu falei, ter as conexões multidisciplinares, né? Quando você fala, por exemplo, dos efeitos da poluição, ou da mineração, tudo isso também está dentro, né, do guarda-chuva aí da biologia, né? E uma série de outras coisas, inclusive as questões biotecnológicas, né? Então, você tem muita aplicação da biologia dentro do avanço tecnológico da nossa sociedade. Então, por exemplo, né, você tem muito estudo em termos de biotecnologia aplicada ao agronegócio, né? Então, o cara hoje ele consegue lá produzir laranja no interior de São Paulo com plantas, né, com árvores laranjais ali, né,
que são menores, né? Mais baixinhas, mas que tem uma copa mais encorpada e consegue produzir mais laranja, né? Também dentro da biotecnologia, o cara produz lá no interior também do estado de São Paulo, lá, fazendas de produção de porco, né, para consumo, né, para exportação, inclusive de cortes nobres, né, então, picanha suína, filé mignon suíno, e etc., né, usando porcos que foram modificados, e com isso você consegue o porco com em torno de 30% a mais de peso e 20% a menos de gordura, né? Então, isso é uma aplicação da biotecnologia, né? Outras aplicações da biotecnologia, qualquer desenvolvimento de vacina, por exemplo, é um aspecto da biotecnológico. Hoje você tem também o chip lá do Elon Musk lá, né? Também é uma aplicação da biotecnologia, e por aí vai, né? Então, tudo isso, né, e um pouco mais, estão dentro aí dessa matéria muito interessante que é a biologia, que é a ciência da vida, né? Então, vamos lá. Então, voltando, a primeira coisa que nós estávamos falando logo no início, né? Vem uma pergunta. O que é vida? Né? Vamos fazer uma... Eu sempre falo para meus alunos uma coisa. Imagina que uma seguinte situação. Nós estamos aqui, de repente, pousa um disco voador aqui e desce um alienígena. E esse alienígena vai fazer um contato com a gente e ele diz, olha, terráqueos, lá no meu planeta eu fiquei sabendo que aqui na Terra vocês têm uma coisa que se chama vida, né? E eu queria saber o que é isso, né? Então, qual seria a resposta que vocês dariam para ele? O que é vida? Para mim, vida, pelo menos, vida é um componente. Para uma vida existir, tem que ter células que estejam se desenvolvendo, evoluindo, se alimentando, vivendo em um ambiente, se adaptando ao ambiente que vive. Acho que envolve essas coisas. Legal, bacana. A Grazi aqui levantou a mão e a Maria Eduarda também. Podem falar, por favor? Boa noite, professor. Eu acho Oi. que são elementos que formam tudo que a gente é hoje, a respiração, tudo que forma é a base de tudo. Tá. E a Maria Eduarda? Bom, professor, não tem muito a ver, mas eu lembrei daquilo de se penso, logo existe. Então, acho que, assim, às vezes tem muitas teorias de que a gente nem sequer tem a vida, mas de que é tudo um simulado ou coisa da nossa cabeça. Sabe, eu acho que a vida é em si uma própria filosofia. É uma reflexão de tudo. Tá, legal. Fala aí, Pedro, que levantou a mão. Eu acho que vida é tudo que é orgânico ou inorgânico, né? Orgânico ou inorgânico? Esses dois. Tá. Gustavo? Tecidos reagrupados e agrupados, formando tecido muscular, nervoso, fazendo com que tenha todo um mecanismo ali do seu corpo. Bacana. Todas essas ideias muito interessantes que vocês colocaram, tem aqui algumas a mais aqui no chat também, o Heitor dizendo aqui qualquer atividade realizada por um ser, né? Uma forma que evolui do seu início até o fim, a Maria Eduarda colocou, tudo que tem oxigênio, a Priscila pôs aqui, o Otávio disse que tudo que tem consciência, o Pedro falou que é uma sopa cósmica, tudo que a Lua está dizendo para nós que tudo consegue nascer, crescer, deixar outra vida quando morre. O Charlie colocou aqui uni ou pluricelular, né? Uma série de ideias muito interessantes aí, bacana, né? Gostei de ver, né? Muito bom aí a participação de todos vocês, né? Bom, tem aqui uma definição aqui, ó, de livro, né? Aqui, do ponto de vista biológico, a definição seria, né? Ó, o que está escrito aqui no slide, ó. Um organismo vivo é uma unidade organizada capaz de realizar reações metabólicas, defender-se contra ações do meio ambiente, responder a estímulos e tem capacidade de se reproduzir, né? Tá? Então, será que a gente poderia definir de outras formas? É claro que sim. Vocês mesmos mostraram aí para mim uma série de formas diferentes que vocês colocaram, bastante interessantes de conceitos de vida, né? Ó, tem aqui alguns conceitos diferenciados também aqui, ó.
Um deles é do François Jacob, né, do Instituto Pasteur na França. Ele diz que vida é algo que metaboliza, isso é, utiliza materiais do seu ambiente para construir, fabricando, além disso, cópias de si mesmo, né? Então, uma coisa ali biológica misturado com filosófico, né? Aí tem esse cara aqui, ó, o Joshua Lederberg, da Universidade de Rockefeller, nos Estados Unidos, que ele trouxe uma outra coisa, já misturando, inclusive, com a inteligência artificial, né? Ele falou aqui, ó, penso que a vida é um sistema capaz de evoluir, de gerar o que for necessário para lograr esse fim, fundamental para a diversidade e complexidade maiores. Mas, hipoteticamente, é possível imaginar sistemas de computadores evoluindo outras coisas, além de compostos de carbono, né? Então, esse cara, ele já extrapolou a coisa além do biológico, né? Mas, bacana, são ideias, né? São ideias, né? De várias tendências aí. Vocês mesmos mostraram também ideias de várias tendências, algumas mais científicas, algumas indo mais para o lado biológico, né? E para o lado filosófico, né? E por aí vai. Mas bacana, gostei de ver, né? Vamos lá. Bom, agora vamos estudar isso pensando no conceito didático e científico da coisa, né? Então, a vida tem propriedades, né? E quais são essas propriedades, né? Então, primeiro, composição química, né? Então, tudo que é vivo é um composto de moléculas, né? Então, sejam elas vários tipos. Então, nós somos compostos, nós temos composição química? Temos, né? Diversos tipos de proteínas, diversos tipos de carboidratos, tem água, né? E uma série de outros compostos, hormônios e tudo mais, né? Que compõem aí o nosso organismo, né? Ok? Organização celular, né? Então, aqui, vários de vocês aí, quando colocaram aqui no chat ou verbalizaram, colocaram a questão da presença de células, né? Tá? A capacidade reprodutiva foi mencionada no slide, lá na colocação lá de um daqueles estudiosos, né? Então, a questão de poder se reproduzir e gerar ali não necessariamente uma cópia, né? Mas um descendente, né? A detecção e resposta a estímulos, né? Então, o seu corpo, ele funciona através de detecção e como ele vai responder àquilo, né? Então, se alguém vai lá e te belisca, né? Quando você sente a dorzinha ali do beliscão, aquilo, na verdade, já é a resposta do seu organismo, né? O ambiente esfriou, né? Então, a sua pele ali vai detectar essa sensação, passar isso para o seu cérebro, e você vai ter como resposta aquela sensação de frio, né? Tá? Os organismos, eles têm metabolismo, né? Então, o que é metabolismo? Todas as reações bioquímicas que o seu corpo realiza. Todas, sem exceção. Vocês estão me ouvindo? Por que vocês estão me ouvindo? Porque alguma coisa no metabolismo humano faz com que o ouvido de vocês funcione e vocês consigam me ouvir, né? Tá? O ciclo de vida, né? Aqui tem até um negócio interessante aqui, o Michael até acabou de colocar aqui, a vida é o estado de atividade incessante comum aos seres organizados, período que decorre entre o nascimento e a morte, a vida é o tempo de existência ou funcionamento de alguma coisa. Bacana essa colocação, né? Por quê? Porque uma das propriedades da vida é o ciclo de vida, né? Ou seja, um ser vivo, ele nasce, ele se desenvolve, ele pode reproduzir ou não, né? Mas depois ele envelhece e morre. É claro que esse ciclo de vida ele vai variar de acordo com o tipo de ser vivo que nós estamos falando. Então, nós temos, por exemplo, algumas bactérias que têm um ciclo de vida de algumas horas, né? E nós temos ali a tartaruga, que tem um ciclo de vida de mais de 100 anos, né? Então, isso vai variar muito de espécie para espécie. Não estou falando apenas de espécies animais, mas de todos os tipos de seres vivos, você vai ter ciclos de vida variáveis aí de acordo com cada espécie, né? E a questão da adaptação, né, que está relacionado com a capacidade evolutiva, né? Então, vamos pensar, por exemplo, nos conceitos de um cara chamado Charles Darwin, né? Então, o Darwin, ele falou sobre seleção natural, né? Então, o que é a seleção natural? É aquela questão de que o que está melhor adaptado vai sobreviver, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo sobre isso. Ó. No slide aí que vocês estão vendo, tem uma imagem de um crocodilo, né?
Então, quais são os crocodilos que sobrevivem melhor na natureza? Aqueles que caçam melhor, que têm uma maior habilidade como predador, né? Então, eles certamente vão sobreviver mais, não necessariamente o mais forte, mas o mais adaptado, o mais hábil, né? Tá? E essa questão da habilidade também está relacionado com a evolução física da espécie. Então, por exemplo, os crocodilianos, que é o caso aí do crocodilo que está na imagem, ou mesmo dos jacarés que nós temos aqui no Brasil, né? Os gaviais, ou todos os animais desse grupo, né? Normalmente sobrevivem melhor aqueles que têm os olhos mais saltados e as narinas um pouquinho mais elevadas em relação ao eixo do corpo, né? Por quê, professor Daniel? Por que que isso afeta a capacidade de caça do jacaré, do crocodilo, né? Porque esses que têm os olhinhos e as narinas um pouquinho mais elevados em relação ao eixo do corpo, eles conseguem submergir melhor na água e ficar só a ponta do nariz e só os olhos para fora na água, né? Então, isso facilita em muito, né, a questão da camuflagem na água, né, e também aquela questão, né, do predador ali de ser furtivo, né? Então, isso ajuda. Então, isso aí está relacionado com a capacidade evolutiva, né? Então, como o Darwin, que é esse cara aqui, ó, ele propôs, né? O que acontece? O crocodilo que tem essas características, ele vai sobreviver melhor, né? Então, ele vai se reproduzir e gerar descendentes que tenham essa mesma característica. Então, isso é seleção natural, né? Aquele que está mais adaptado sobrevive mais, né? Então, por exemplo, você tem lá o gafanhoto que vive numa grama, num gramado, né? Quanto mais verde for esse gafanhoto, ou mais próximo do tom da grama, melhor, mais adaptado ele vai ser, mais facilmente ele vai escapar dos predadores, então ele vai conseguir se reproduzir melhor, né? Os gafanhotos marrons, naquele gramado verde, eles vão virar o alvo dos passarinhos lá que vão lá comer, né? Então, aos poucos, você vai diminuindo o número de gafanhotos marrons e aumentando o gafanhoto verde, né? E a mesma coisa, né? Você tem lá os que vivem os animais, os insetos, por exemplo, que vivem numa árvore, aqueles que estão lá mais próximos da coloração do galho da árvore vão sobreviver melhor em relação aos que não, né? Rafael levantou a mão, pode falar? Professor, eu queria saber da questão do camaleão, porque você falou muito dessa questão da camuflagem. Por que que o camaleão ele se diferencia tanto dos outros animais nessa questão? Tá. O camaleão, ele tem uma coisa que nós vamos estudar mais para frente, essa questão do mimetismo e da camuflagem, né? São estratégias de sobrevivência que a natureza deu, né? Vamos assim dizer, para esses animais, ou eles desenvolveram ao longo do tempo, né? Então, eles têm essa capacidade, no caso do camaleão, de modificar a cor, né? Assim como tem alguns outros que têm aquela capacidade de, alguns peixes, eles conseguem imitar perfeitamente pedras, né? Você tem também, dentro dessas estratégias de sobrevivência da natureza, tem alguns animais que produzem toxinas específicas que impedem que os predadores possam comê-los, né? Então, tudo isso está relacionado com estratégias de sobrevivência que essas espécies desenvolveram aí ao longo da evolução, né, de cada uma delas, né? O Pedro comentou aqui sobre alguns polvos, né? Também eles têm aquela questão na estratégia de sobrevivência de modificar de cor, né? E também lançar o rifo de tinta, né? Para fugir dos predadores. Alguém levantou a mão aí, só que eu não vi aqui quem foi, pode falar. Quem levantou a mão, pode falar. Pietro, acho, né? Não? Então, vamos em frente. Bom, a Sabrina colocou aqui que os insetos que se assemelham demais a folhas ou a outras plantas, exatamente, né? Todos esses animais têm incríveis estratégias de sobrevivência, né? Nós vamos estudar isso no decorrer das nossas aulas aí ao longo desse ano. Nós teremos uma aula onde nós vamos chegar e falar sobre essas questões aí de mimetismo, de camuflagem e outras estratégias diversas aí
de sobrevivência das espécies, tá bom? Vamos lá. Bom, todo mundo ficou quietinho? Estão me ouvindo bem aí? Eu não caí não, né? Estão me ouvindo bem? Ah, então tá bom, né? Vamos lá. Tem uma coisa dentro dessas questões biológicas que nós precisamos decorar aí, uma palavra, né? Uma palavra com H, que é muito importante dentro da biologia e que nós vamos falar sobre ela muitas e muitas vezes nas nossas aulas, que é homeostase. Quem aqui já ouviu falar essa palavra e sabe o que é? Não faço ideia. Fala aí, Pietro. Você levantou a mão aí, pode falar. A homeostase, se eu não me engano, se trata do processo do corpo em si se voltar ao seu estado natural, tanto em relação a hormônios, tanto em relação ao seu equilíbrio fisiológico. Voltar ao seu estado de repouso e conservação de energia. Beleza. Ou seja, assim como o Charlie colocou aqui também, equilíbrio, né? Exatamente, tem tudo a ver, homeostase tem a ver com a busca do equilíbrio do seu organismo, né? O que isso quer dizer? Bom, um exemplo muito clássico. Você fica com calor, você soa. Por que você soa? Porque o seu corpo, ele funciona numa determinada temperatura. 36,5 mais ou menos alguma coisa, é a faixa de temperatura do corpo humano, certo? Então, se você esquentou o ambiente, você precisa refrigerar a pele para que o corpo mantenha a temperatura. Então, você soa. Então, essas reações do seu corpo, e não só essa de suar, mas uma série de outras, estão relacionadas com a manutenção da homeostase. Ou seja, o corpo ele sempre busca o equilíbrio, né? Então, ele vai operar sempre, vai tender a operar sempre com pressão constante, com temperatura constante, né? E outras questões do seu metabolismo, determinados tipos de dosagens, por exemplo, teor de açúcar no sangue constante, né? E o corpo vai buscando homeostase. Ah, pode ser que o cara tenha um problema, por exemplo, ele não consiga manter a homeostase? Pode acontecer. Então, são os casos dos problemas, como quem tem hipertensão, o cara não consegue manter a pressão estável, ele tem que manter a homeostase através de remédio, ou o cara que é diabético, né, ele não consegue ter o teor de açúcar dele equilibrado, né? Pode acontecer, né? Mas o seu organismo, em condições normais, vai sempre buscar o equilíbrio, tá bom? Bom, como nós falamos lá, metabolismo são as reações e homeostase é a busca do equilíbrio, né? E tudo isso acontece através das diversas reações do seu corpo, envolvendo as mais diversas substâncias que nos compõem, né? Bom, você tem ali, ó, decorando aí pro Enem, ó, decora ali essa palavra, CHOMPS. O que é o CHOMPS? São a sigla dos 6 elementos químicos mais comuns no seu organismo, né? Então, vamos lá. CHOMPS, o que é? Carbono, hidrogênio, Oxigênio, oxigênio, hidrogênio, opa, fósforo, enxofre, né? Carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre, CHOMPS, né? São os 6 elementos químicos principais do nosso organismo, né? Então, nós temos uma quantidade enorme de substâncias orgânicas, né? Substâncias orgânicas são aquelas que possuem cadeias de carbono, né? Então, por exemplo, uma proteína é uma substância orgânica, né? Tá? Nós temos ali uma série também de substâncias inorgânicas, né? Então, entre as diversas inorgânicas, todos os tipos de sais minerais, ó, sódio, cálcio, fósforo, ferro, potássio, iodo, magnésio, flúor, e uma série, zinco, e uma série de outros mais, né? E a principal substância inorgânica do nosso corpo, que é a água, né? H2O, né? Então, será que a água é importante para o nosso corpo? Sim ou não? sim, Muito, né? Muito, né? Essencial para a vida, né? E o que é a água? A água ali é uma molécula, né? Ali de dois átomos de hidrogênio e oxigênio, e um de oxigênio, né? A fórmula molecular ali, H2O, ela tem ali aquele arranjo que está no slide aqui, ó, com essa angulação. Isso aqui é muito importante porque isso aqui torna a molécula de água uma molécula
polar, né? Então, a molécula polar é normalmente um bom solvente, né? Então, isso é muito importante dentro do nosso organismo, porque a grande maioria das reações químicas que acontecem em meio aquoso, né? Você tem algumas reações. Deixa eu ver aqui, a Marina está perguntando, o chumbo seria o que tem presente em todos os seres vivos? Sim, Marina, todos os seres vivos têm aqueles 6 elementos químicos como principais, né? Tem outros elementos, é claro, mas eles estão em menor quantidade. Os 6 lá, né? Os 6 do chumbo são os principais, não só para o corpo humano, mas para todos os seres vivos, tá bom? Mas vamos lá, voltando na água, né? Então, a água, ela é um solvente muito importante, né? A maior parte das reações que ocorrem no nosso corpo, elas acontecem utilizando a água. Então, a água, ela pode ser, em algum momento, um reagente, né? Então, quando ela hidrolisa alguma coisa, ou seja, alguma coisa reage com a água e se decompõe, né? A água pode simplesmente ser o meio de reação, o meio aquoso, né? Então, por exemplo, o suco gástrico do estômago, né? Ele é uma solução aquosa de ácido clorídrico que vai reagir lá com as moléculas dos alimentos, né? Então, a água em si, lá do suco gástrico, não vai reagir, quem vai reagir é o ácido, né? Mas a reação ocorre no meio aquoso. Tem algumas reações, né, nas células, na produção de energia, que geram água, né, como produto, né? Então, você tem a água funcionando ali de várias formas no nosso corpo, né? A capacidade de adesão que a água tem às superfícies, ela é importante, essa capacidade de capilaridade que ela tem, né? Então, você colocar, tem aquela experiência do copinho, né? Você pegar um copo, colocar ali com água e colocar um canudo dentro, o líquido não vai ficar no mesmo nível ali do copo. O líquido dentro do canudo vai subir um pouquinho mais, né? Por quê? Por causa da capilaridade, né? Da água, certo? A água também é muito importante com relação a um processo que nós vamos ouvir falar durante o nosso ano, que é a osmose, né? Que é a entrada e saída de água nas células, o equilíbrio de entrada e saída de água nas células, tá bom? A água, ela está presente no corpo humano, em média, em 70%, né? Pedro, pode falar? Você disse que. Eu sei que você acabou dizendo que a gente vai ver isso mais para frente, o processo de osmose. Uhum. Mas o processo de osmose, ele ocorreria, vamos supor, tá um dia quente, daí a gente tá suando e a gente tá liberando água. Osmose seria quase isso? Não, Ou não. não? O processo de osmose está relacionado com entrada e saída da água na célula, tá? Então tá Passando bom. pela membrana da célula, né? De um meio mais concentrado para o menos concentrado, né? E nós vamos ver um pouco sobre isso. Eu acredito que talvez na aula de biologia celular, talvez vocês vejam isso com mais detalhe, mas aqui nós vamos fazer um repasse disso. Em algum momento nós vamos precisar falar sobre o assunto também, né? Tá? Tudo bem, então. Tá? Voltando lá sobre a água, né? Então, a água está presente em 70% do nosso corpo, em média, mas isso varia em vários aspectos. Primeiro, varia com faixa etária, né? Então, um bebezinho lá tem 80 e tantos por cento de água no corpo, né? Já um idoso, ele pode chegar a 50%, né? Então, por isso que é tão importante forçar o vovozinho lá a tomar água, porque normalmente ele tem uma perda de água natural com a idade, é do metabolismo humano, né? E também varia de órgão para órgão, né? Então, você tem, por exemplo, o cérebro tem muito mais água que o osso, por exemplo. Já o fígado vai ter água para caramba, né? Então, você tem uma variação grande aí de teor de água de acordo com cada parte do seu organismo, né? É lógico, esse 70% estamos falando aí do corpo humano. Outros seres vivos vão ter outras proporções ali de água? Com certeza. Tem seres vivos que vão ter muito mais água do que o ser humano, tem seres vivos que vão ter muito mais, muito menos, tá? Isso varia, né? Bom, para a gente fechar a nossa noite de hoje, né? Vamos só saber aqui o que é uma teoria celular. Alguém sabe me dizer o que é a teoria celular?
Pior que eu não sei dizer, não. Não? Teoria, eu acho que eu já Teoria estudei, celular. mas eu não lembro. Teoria celular. Teoria celular é a Teoria teoria que de... Oi, pode falar, pode falar. é a teoria de que todos os seres são formados por células? Todos os seres vivos são formados por células. É, pois é. Mas será que tem exceção? Talvez. Talvez, né? Qual seria essa exceção? Hum, Opa, o Pedro e a Giovana aqui trouxeram a resposta para nós. Olha aqui, ó, no chat. Os vírus, né? A Camila também, ó. Os vírus, né? Então, o vírus, ele não é uma célula. O vírus, ele é apenas uma informação genética com uma cobertura de proteína, né? Só. Ele não tem os outros componentes, né? Nós vamos ver isso na aula que vem, né? Os outros componentes que a célula normal tem, né? Tá? Que todos os outros seres vivos têm. Então, o vírus, ele é uma exceção, tá? E quando nós temos um conjunto de células, você tem a formação ali de um tecido, né? Tá? Então, o que é o tecido? Um grupo de células iguais, né? Semelhantes ali, formando uma determinada parte. Então, por exemplo, você tem ali um tecido epitelial ali da pele, vai ser um conjunto de células da pele. Um tecido lá muscular vai ser um conjunto, né, justaposto ali das células do músculo, formando ali o tecido, tá? E o tecido, eles compõem os órgãos, né? Então, vários tipos de tecido, muscular, nervoso, tal, vão formar ali um órgão, por exemplo, o coração, né? Tá? Então, as células formam os tecidos, um conjunto de tecidos ali vão formar um órgão, né? Então, exemplos de órgão aí do nosso corpo, né? Coração, pulmão, né? Cérebro, fígado, rim, né? Então, todos esses são exemplos aí de órgãos, né? Então, compostos por vários tipos de tecidos diferentes, tá? E, por fim, né, um conjunto de órgãos vai formar ali um sistema, né? Então, por exemplo, né, nós estamos falando do coração, né? Você tem o coração, você tem as veias, as artérias, os vasos sanguíneos, né? Todo esse conjunto vai formar ali o sistema circulatório, né? Você tem todos os tipos de ossos ali que vão formar o sistema ósseo do nosso corpo, né? E por aí vai, tá? Beleza? O sistema digestório que o Pedro colocou aqui, olha, um exemplo muito bacana, né? Então, você tem ali a boca, o intestino, o ânus, o estômago, o esôfago, tudo isso junto, né? Formando o sistema digestório funcionando, né? Tá? Beleza? Pessoal, hoje, né, a nossa aula já, nossa, passou rapidíssimo a nossa aula, né? Espero que vocês tenham gostado aí dessa primeira parte dos assuntos que nós conversamos, né? E nós vamos continuar esse assunto na aula que vem, tá? Tudo bem? Professor, muito obrigada. Foi ótimo.